Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar de tratamento de dor, né? A gente já falou, né, em aula de AINES, né, dos anti-inflamatórios não esteroidais, já falamos dos esteroidais, né, ou seja, no tratamento de inflamação com os esteroides, com os corticoides, e hoje nós vamos falar de um assunto que é, né, um tipo de analgésico, que são os opiáceos e opioides. Você sabe a diferença? Bom, se não sabe, é só esperar a vinheta, daqui a pouco a gente fala. Não se esqueça então de se inscrever no canal, de deixar acionado lá o sininho e depois no final, se gostarem do vídeo, deixar aquele like aí para ajudar o canal a produzir mais vídeos, né, a gente continuar trabalhando. Beleza. Então vamos lá. Opiáceos e opioides. Qual que é a diferença, afinal de contas? Bom, opiáceos, todos os dois têm como referência o ópio, né? Obviamente. Os opiáceos são aqueles que são extraídos do ópio, ou seja, de origem natural. O ópio, ele é proveniente, né, oriundo da Papaver sonifera, que é uma planta, né, conhecida como papoula, e nós vamos ver aqui uma imagem dela, né? E também, né, os produtos de semissíntese, ou seja, eu retiro desse ópio, eu tiro alguns alcaloides, como é o caso da morfina e a codeína, tá? E a papaverina, e posso fazer modificações químicas nelas para poder obter outras, né, como é o caso da heroína, né? Então, substâncias naturais ou semissintéticas, né, são consideradas, então, opiáceos. Já os opioides, que aliás nem tem acento mais, eu acabei esquecendo, mas são de origem sintética, né? E tem como exemplo o fentanil ou fentanila, a meperidina ou petidina, a metadona, a pentazocina, propoxifeno e diversos outros, aí, loperamida. Temos diversos outros fármacos que são de origem sintética e que têm efeitos similares, ocupam os mesmos receptores que os opiáceos. Muito bem, então essa daí é a planta, né? É a flor da Papaver sonifera ou da papoula. Essa aí está na cor lilás, mas existem outras cores, como por exemplo branco, vermelho. Agora, o importante notar é que ela desenvolve então essa gábulazinha aqui, esse fruto, e é desse fruto então que vai se extrair o ópio. Eles fazem riscos nele, né? Aí dá para ver na imagem, vai saindo então um látex, esse látex resseca, oxida, e depois eles passam e retiram esse látex, que vai ser depois processado termicamente, eles fazem um cozimento daquilo ali, e então você obtém o ópio, né? Aqui está uma apreensão da polícia, mas o ópio ele é produzido legalmente, por quê? Porque é dele que é extraído, né, o principal alcaloide, que é a morfina. Tem até uma curiosidade, porque a maior parte das plantas, quando você vai falar de alcaloides de plantas, você vai obter aí 1, 2%, quando muito. No caso do ópio, a morfina, ela chega ser, né, a ter 10%, né, ser 10% do ópio, né? Então tem uma concentração de até 10% no ópio, o que é muito bom, porque a partir dela se produzem vários medicamentos, né? Então é importante que a gente não discrimine a droga simplesmente porque ela é usada também de maneira ilegal. Então, mas a morfina tem essa característica, né? Ela é extraída, aqui está mostrando, né? Eu achei essa imagem aí na internet, mas, né, para extração das folhas de papoula, mas do ópio é mais ou menos a mesma coisa. Eles vão fazer, basicamente, alterações de pH e, como é uma base, no primeiro momento você coloca uma solução ácida, ela passa para a fase aquosa, depois adiciona hidróxido de amônio e esse hidróxido de amônio mais acetato de etila. Com isso, né, no pH básico, ela volta à sua forma básica, que é insolúvel em água, e vai passar para o extrato, né, de acetato de etila. Faz a separação nesse funil de separação e depois evapora esse acetato de etila e você obtém, então, a morfina na sua forma neutra. Mas o mais comum é a gente encontrar na forma de cloridrato ou sulfato de morfina. Tá?
com uma metilação, você obtém a codeína. Apesar da codeína ser encontrada naturalmente, mas uma simples metilação ali na posição 3, aquela hidroxila ali, né, número 3, na posição 3 seria suficiente para você obter a codeína. Ou, se você fizer uma acetilação, uma dupla acetilação, né, na posição 3 e 6, as duas hidroxilas, você obtém a heroína, né, que é muito mais potente aí do que a morfina e que a codeína, obviamente, né? Então, a diacetilmorfina seria a heroína, enquanto a metilmorfina seria aí a codeína. Muito bem, em termos históricos, né, essa planta já era usada, né, e a primeira descrição da extração da planta foi escrita, ou foram encontrados escritos de 300 anos antes de Cristo, né, feito por Teofrastos. Ele faz, então, descreve como que era obtido o ópio, né, não a morfina, na época eles não sabiam ainda disso, mas né, como que era obtido o ópio a partir da papoula. Os gregos já usavam esse ópio, né, no oráculo de Delfos lá, então as sacerdotisas faziam uso do ópio, né, às vezes até para entrar em comunicação mais fácil lá com os deuses e saber, então, o que eles tinham de profetizado ali, de profetismo ali, né? Mas então se usava também, né, já tem relato do uso entre os gregos. Além do que nas guerras também se usava muito, né, o ópio, porque ele dava uma euforia, nós vamos discutir isso daqui a pouco, dava uma euforia e também minimizava a dor, que era importante numa luta corporal, né? Os médicos árabes começaram a usar no tratamento da diarreia, da dor e da diarreia, né? E depois Paracelsus, que era Filipos Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, conhecido como Paracelsus, ele que foi responsável pela introdução do ópio na Europa. Então, ele que levou o ópio para a Europa. E na Grã-Bretanha acabou sendo bastante usado, né, na forma de tintura de Laudan. Inclusive, vários seriados aparecem aí, né, quando entra essa parte de história antiga aí, né, da Grã-Bretanha, nos campos de batalha, às vezes para poder amenizar a dor, usava aí a tintura de Laudan, né? Só que eles começaram a perceber que essa tintura ia provocando dependência. Então foi um dos primeiros relatos aí de dependência ocasionada aí pelo ópio, né, pela tintura de ópio, foi na Grã-Bretanha. Até que a Bayer, né, a alemã, lança em 1898, faz o lançamento da heroína. Né? Ele faz a síntese, então, da heroína, e a heroína era comercializada juntamente com aspirina, para vocês terem uma ideia, né? Então, era comercializada juntamente com aspirina. Né? Tinha cartazes, inclusive, onde fazia propaganda das duas, né? Aspirina e heroína. Então, se vendia, né? Aqui tem um frasquinho, né? Mostrando o frasquinho da Bayer, vinha com os comprimidinhos de heroína dentro, a pessoa fazia uso, então, da heroína. Obviamente que, em pouco tempo, foram detectando a dependência e não tardou muito a aparecer as primeiras mortes relacionadas ao uso abusivo da heroína. Bom, em termos farmacocinéticos, a absorção varia com o alcaloide, obviamente, né? No caso do trato gastrointestinal, a codeína é a que é melhor absorvida no trato gastrointestinal. A morfina tem uma absorção um pouco irregular e mais lenta. Além do que, ela pode provocar um espasmo do piloro que vai retardar o trânsito intestinal. Aliás, né, todas as duas, tanto codeína quanto morfina e praticamente todos os opioides, fazem isso. Eles retardam um pouco o trânsito intestinal. Então, inclusive, são usados para diarreia por causa desse motivo. Então, isso faz com que a absorção não seja muito regular, nem muito previsível, né? Bom, a morfina, basicamente usada por vias parenterais, né? Tem a comprimido, mas quando eu quero uma analgesia mais rápida, normalmente utiliza vias parenterais, né? Subcutâneo, até mesmo intravenoso, se for o caso. As formas intramuscular, subcutânea e transdérmica também são usadas. Adesivos, né, de morfina podem ser utilizados também.
Padrões de uso, eu coloquei padrões de uso aqui porque, como eu disse, várias dessas substâncias são usadas de forma ilegal, ou melhor dizendo, recreacional. Então, apesar da codeína e a morfina serem drogas legais, sob controle legal, mas são legais, há pessoas que fazem abuso disso. É o caso da meperidina também, ou petidina, que acaba sendo uma das principais drogas envolvidas com dependência entre profissionais de saúde, né, por causa do acesso que muitos deles têm. Principalmente, né, médicos e farmacêuticos e enfermeiros que têm acesso direto ou na dispensação, em armazenagem, ou na administração, ou na prescrição desses medicamentos. Então, padrões de uso. Como que se usa ilegalmente essas drogas? Bom, o ópio, ele originalmente era fumado em cachimbos longos, principalmente ali naquela região sudeste da Ásia, na China, onde essa planta é uma planta endêmica, né? Então, aparecia muito, era bastante usado e tinha, inclusive, casas de fumo de ópio. Inclusive, na história, né, a invasão japonesa na China, a guerra do ópio, né, que teve aquela discussão entre a Grã-Bretanha que estava ocupando a China. Então, uma série de coisas envolvendo aí o ópio já, né, e era, né, o padrão de uso naquela época era basicamente o fumo, né, fumava aquela resina, né? A inalação por pirólise, então queima, é o que muito usuário faz aí, né? Pega aquele papel alumínio, coloca a heroína, por exemplo, acende um isqueiro embaixo e aspira quando, né, a fumaça começa a sair, né? A goma de mascar, né? Usava o ópio para mascar mesmo, e a injeção intravenosa. Então, alguns desenhos aqui ele mostrando, né? Aqui eu tenho, então, um chinês, né? Um asiático, não vou saber se é chinês, precisa ser chinês, mas fumando, então, ali, né? O cachimbo, eles já fumavam deitados, porque é uma droga que dá muito sono. Aqui, como eu disse, nessa padrão de inalação por pirólise, né? A administração intravenosa, que muitas vezes vai, né? Quando a dependência é muito grande, vai destruindo aí os vasos ali, aquela região, né? O braço fica bastante característico desses usuários de drogas injetáveis, né? E a pessoa acaba usando outros pontos, como na mão, nos pés, locais que ficam mais ocultos. Aqui o ópio, né? Mostrado aí, como a gente já tinha indicado anteriormente. A distribuição. São substâncias que se distribuem muito bem em tecidos paraquipatosos, como rim, pulmão, fígado e baço. Tá? Eles têm uma tendência a depositar não no tecido adiposo, mas na musculatura esquelética, o que, de certa forma, acaba contribuindo para que ela não resida muito tempo dentro do organismo, mas que também não fique, não tenha como eu posso dizer, uma permanência muito grande, um depósito muito grande. Quando é um tecido adiposo, o tecido adiposo tem pouca vascularização. Então, demora esse equilíbrio, demora, então, esse fármaco a ser eliminado do organismo. Quando é a musculatura esquelética, eu tenho uma vascularização maior, e isso facilita, então, esse equilíbrio com a concentração plasmática. Passa facilmente a barreira hematoencefálica e hematoplacentária, o que é um problema porque filhos de mães dependentes já nascem dependentes. Outra coisa, na hora do parto, né, não é uma droga elegível para poder se fazer analgesia. Tem que se pensar muito bem, porque tem uma ação depressora no sistema nervoso central e no centro respiratório, o que pode ser problemático em criança, principalmente no recém-nascido prematuro, por exemplo, que tenha já dificuldade respiratória. Então, isso pode deprimir o centro respiratório dessa criança. As crianças, filhos de mãe dependente, já nascem dependentes e apresentam síndrome de abstinência por volta de 8 a 10 horas depois do parto. Eliminação. Né? Então, eliminação compreendendo os processos de biotransformação e excreção. Também difere de acordo com a substância. A morfina, ela é conjugada, né, principalmente ali naquelas hidroxilas,
com o DPGA, ou ácido glicurônico, né? E na posição 3 com o sulfato, tá? Posição 3 lá com o sulfato. Então, geralmente, nas duas hidroxilas, ela pode ser conjugada com ácido glicurônico e na hidroxila da posição 3 com o sulfato. 90% é excretado nas primeiras 24 horas. Entretanto, eu posso encontrar frações dela na urina até 48 horas após a administração. De 7 a 10% vão ser encontrados nas fezes devido à excreção biliar. Tá? No caso da heroína, como eu disse, ela é mais potente, mas ela tem um motivo para ser mais potente. Porque no processo de biotransformação, o primeiro passo, ela é transformada em 6-monoacetilmorfina. Então, isso é praticamente imediato na entrada da corrente sanguínea, porque tem diversas esterases e quebram, então, na posição 6, aquele éster da posição 3, melhor dizendo, deixando apenas da posição 6. Então, a 6-monoacetilmorfina é o primeiro metabólito que é ativo. Depois, ele vai à morfina. Então, é a segunda desacetilação. Então, e aí segue o mesmo padrão da morfina. Ok? Então, o tempo de meia-vida da 6-monoacetilmorfina, que é muito potente, que é mais potente do que a morfina, é de 30 a 40 minutos. Depois disso, eu tenho aquele tempo de meia-vida da morfina, que é em torno de 8 horas. Tá? Então, é o tempo de meia-vida da morfina, mais ou menos 8 horas. Também é excretada no leite materno, que, como a gente falou, é um problema, né, para a criança. Recém-nascido, já nasce dependente e a mãe ainda excreta a morfina, opioides no leite. Então, bem complicado, filhos de mães dependentes aí. Em termos dinâmicos, né, basicamente elas ocupam os receptores dos opioides endógenos, das endorfinas. O que são essas endorfinas? São substâncias que vão... aqui não é só para a gente entender. Quando eu tenho um processo de dor, né, o que acontece? Eu tenho um estímulo doloroso, como está mostrado aqui, né, um estímulo doloroso, e aí os órgãos somáticos viscerais vão traduzir isso, né, de um impulso térmico ou de uma estimulação mecânica, física, seja lá qual for, e vão traduzir isso em sinal, né? E vão então fazer a transmissão desse sinal através das fibras aferentes. E vai chegar lá na medula espinhal. Na medula espinhal ela já começa a sofrer modulação, né? Vai ser modulado e lá no encéfalo, no mesencéfalo e encéfalo, ela vai então somatizar essa dor, vai sentir realmente essa dor, né? Então a dor ela é detectada lá embaixo, né? No início lá da periferia, e depois no sistema nervoso central é que ela vai ser entendida como dor, né? Essa modulação, tanto na medula espinhal quanto no mesencéfalo e encéfalo, ela é feita para evitar, né, ou para quantificar essa dor de uma maneira que seja aceitável. O nosso organismo, você já deve ter ouvido, né, alguém já deve ter ouvido falar de pessoas que às vezes estão no meio do incêndio, com queimaduras graves, mas mesmo assim conseguem sair do incêndio. Queimaduras que provavelmente, se elas não estivessem no incêndio, a dor seria tão intensa que essa pessoa desmaiaria. Então, o nosso organismo, o instinto de autopreservação, muitas vezes, estimula a liberação dessas endorfinas para que essa dor seja modulada de forma que a pessoa não morra queimada ali no meio do incêndio, né? Ou um acidente de carro, pessoas que estavam lá com perna quebrada, sempre se ouve um caso nesse sentido, né? Então, essa modulação da dor, da intensidade da dor, é mediada aí por esses receptores, esse que nós estamos mostrando agora aqui, né? Que é onde agem, então, os opioides e opiáceos, né? Então, tem basicamente 4, que são os mais importantes: mu, kappa, o sigma e o delta, tá? Então, ali algumas drogas, né, do lado aí, algumas drogas que agem preferencialmente nesses receptores. Vocês podem ver que algumas agem mais de um receptor, óbvio, porque tem afinidade pelos dois, né? Mas, por exemplo, os receptores onde a morfina preferencialmente age é o receptor mu, que é o responsável por essa analgesia supraespinhal. Como eu mostrei aqui, né? Tem lá a modulação espinhal e tem aquela acima da medula espinhal,
Então, é a supraespinhal. Depressão respiratória. Então, desagem no centro respiratório, eu já citei isso aqui agora, estou repetindo, né? Eles produzem depressão respiratória, podem provocar euforia e provocam também a miose, né? Que é a contração da pupila, né? Então, são alguns efeitos provenientes essa analgesia é o efeito farmacológico procurado, né? Agora, o efeito da euforia é o que é muitas vezes procurado aí pelo usuário da droga, né? Da droga estão procurando essa euforia, tá? Os receptores kappa têm uma analgesia espinhal, né? E provocam, além de tudo, sedação, sono e miose também, né? Então, eles são chamados de hipnoanalgésicos por conta disso, né? De provocar sono, hipnose. Até o nome morfina vem de Morfeu, Morfeu, que é o deus grego do sono, né? Então, por isso, morfina. Os receptores sigma, né, tem lá, né, a disforia, né, que levaria aí esse humor disfórico, né, que a pessoa fica excitada e nervosa, essa disforia, né? Desilusão, alucinação e estimulação respiratória. Só que essa estimulação respiratória não consegue sobrepor a depressão produzida lá pelos receptores mu. E os receptores sigma, né, alteração do comportamento afetivo. É uma coisa que aparece mesmo nos usuários contínuos, né? Vai diminuindo o afeto, vai diminuindo a interação social. Então, são alguns efeitos provenientes, então, dessas drogas. Bom, aqui nós já mostramos. Então, a forma de agir, né? Como é que eles agem, né? Por exemplo, eu disse que diminui o trânsito intestinal. Uma das causas porque eles promovem diminuição da liberação de acetilcolina. Acetilcolina, essa sigla é ACH, o H é minúsculo, só que essa fonte aí não tinha minúsculo, então ficou assim mesmo. Muito bem. Então, a acetilcolina, né, tanto central quanto periférica, ela vai ser diminuída, né? Ela vai acabar sendo diminuída essa atividade da acetilcolina no intestino, que aumenta a motilidade, vai diminuir. No pulmão, que aumenta a secreção brônquica, então vai diminuir um pouco também isso. Então, todos esses efeitos, né, anticolinérgicos acabam aparecendo por causa dessa depressão da liberação da acetilcolina. Há envolvimento de catecolaminas também, aparentemente, quando se bloqueia a atividade catecolaminérgica, a sensação de modulação da dor diminui, ou seja, eu diminuo a potência quando eu bloqueio a atividade catecolaminergica. Bom, então essa é um indicativo. E outra, né? Quando eu faço a utilização desses fármacos com outros fármacos catecolaminérgicos, o efeito é aumentado, melhorado. Então, é um sinal de envolvimento de catecolamina. Doses tóxicas, né? A morfina, de 100 a 200 miligramas por um indivíduo de 70 quilos, já é considerada uma dose tóxica. Entretanto, pessoas que são tolerantes, ou seja, que desenvolveram tolerância à droga, podem suportar até 4 gramas ao dia, sem problema nenhum, né? Sem grandes alterações. Esse é um outro fator que eles desenvolvem uma tolerância bastante acentuada. Uma tolerância geralmente farmacodinâmica, ou seja, que envolve a sensibilidade dos receptores. Tá? A heroína e a morfina tem uma DL, uma dose letal, em torno de 200 miligramas por 70 quilos de peso. A codeína é menos potente, então tem 800 miligramas para os mesmos 70 quilos de peso. Efeitos, né? Tantos adversos, né? Agora não só os efeitos terapêuticos, mas efeitos adversos e na superdosagem. Então, alterações de humor, a gente já citou aqui, né? Prurido, isso é uma outra coisa, né? Principalmente os dependentes de heroína, normalmente eles têm a pele muito ferida, porque a pessoa se coça demais, se sente muito prurido, tá? Constipação, por motivos já também citados, devido à depressão lá da liberação de acetilcolina, periférica nesse caso, sonolência, né, como eu disse, hipnoanalgésico, tonturas e sedação. Essa sedação, inclusive, é explorada farmacologicamente também. Náuseas e vômitos,
principalmente na abstinência, tá? Sudorese, disforia e euforia, pode se alternar, né, ou aparecer individualmente, a hipnose e o torpor, a bradipneia, que é a diminuição da frequência respiratória, que pode chegar até 2 por minuto só, né, duas respirações por minuto, né? E a cianose, proveniente disso. Se eu respiro pouco, eu tenho pouco oxigênio e vai aparecer a cianose, que é aquele aspecto azulado das extremidades e lábios, né? Que indica, então, que a pessoa está com uma oxigenação baixa. Hipotensão arterial, oligúria, que é a diminuição do volume urinário, hipotermia, hipotonia muscular, né? Hipotermia é temperatura baixa, né? Abaixo do normal. Hipotonia muscular, perda de tônus muscular, a pessoa fica com fraqueza muscular, e, em casos graves, a morte. Contraindicado em pessoas com insuficiência respiratória, motivos óbvios, já que é um depressor respiratório, na hipotensão, já que também promove hipotensão, na hipertensão intracraniana, porque ele aumenta a pressão intracraniana. Insuficiência hepática grave devido à necessidade de metabolização, que é basicamente hepática. Tanto a conjugação com ácido glicurônico quanto com o sulfato, né, são hepáticas. Traumatismo craniano, que vai levar normalmente à hipertensão intracraniana, então não é uma boa indicação, né? Mesmo que a pessoa esteja com dor, não é para poder utilizar, nesse caso, os opioides, de preferência, não usá-los, né? E no ilho paralítico, se a pessoa já tem um ilho paralítico, ou seja, ela não consegue, não tem um trânsito intestinal regular, eu não vou deprimir ainda mais esse trânsito intestinal. Indicações. Bom, então, a codeína, morfina e petidina são basicamente drogas utilizadas no tratamento da dor. A dor pode ser moderada a grave, né, dores terminais, de doenças terminais, né, analgesia potente por tempo prolongado, uma pessoa que necessite, né, dessa analgesia potente, no pré-operatório, como sedativo, e na pré-medicação anestésica também, né? Quem já fez cirurgia com anestesia geral provavelmente já utilizou alguma dessas drogas. A codeína também pode ser usada, né, na tosse, né? Ele é um antitussígeno, né? Então a tosse perigosa, né, aquela que tem hemoptias, né, ou perda de sangue, né, a tosse convulsiva e a pós-operatória, nesse caso a codeína é indicada. Não é para qualquer tosse não, né? Às vezes a pessoa tem que expectorar, aquela tosse produtiva de expectoração, aí não é indicado o uso da codeína, porque ela vai deprimir esse reflexo, né, da expectoração. A loperamida, que é um derivado opioide também, é usado aí para diarreia não aguda e não específica, né? A diarreia crônica, associada com doença intestinal inflamatória, e é uma droga que não passa a barreira hematocefálica. Por isso, o controle legal dela é um pouco mais frouxo, né? Mas tomar cuidado também, não pode ser usado em qualquer diarreia. No caso de diarreia infecciosa, não é uma boa medida você manter ali as toxinas que estão sendo produzidas pelo micro-organismo dentro do seu intestino, né? Muito bem, aqui é só um quadro mostrando, então, as substâncias naturais, né? Então, a morfina, o pó de ópio, a codeína, os sintéticos, a meperidina ou petidina, o propoxifeno, fentanil, né? E semissintéticos como a heroína e a metadona, estão mostrando ali, né, as indicações, né? A morfina para analgésico, pó de ópio como antidiarreico e analgésico, a codeína como antitussígeno e analgésico, meperidina também, né, e a propoxifeno e fentanil basicamente como analgésico. A heroína, a gente disse aí que é proibido o uso médico, né, não tem indicação para uso médico. A metadona, né, já é tratamento de dependência de morfina e heroína, mas ela não tem disponível aqui no Brasil. Do lado ali tem os nomes comerciais, mas não vem ao caso agora lê-los, né? Bom, outra coisa importante a se considerar, né, no uso desses fármacos, principalmente quando de longa utilização, é o desenvolvimento da dependência, que normalmente é caracterizada pelo aparecimento da síndrome de abstinência quando da ausência da droga. E a síndrome de abstinência dos opioides e opiáceos é tão grave quanto uma intoxicação.
Então, eu coloquei intoxicação aguda e a síndrome de abstinência. Nos dois casos, eu tenho que tomar bastante cuidado. No caso das intoxicações, se for intoxicação aguda por via oral, utilização de permanganato de potássio para poder aumentar a oxidação do fármaco, lavagem gástrica, né, e utilização de antídotos que eu tenho, né, naloxona, né, nalorfina, que são utilizados aí no tratamento, né, na intoxicação aguda. No caso da síndrome de abstinência, ela pode, né, como a gente falou ali, aparecer os efeitos totalmente diversos, né, ao contrário do que normalmente aparece. Ou seja, o trânsito intestinal fica aumentado, a pessoa vai ter diarreia, né, a pupila normalmente dilata, a pessoa tem calafrios, tem vômito, né, e esse vômito, juntamente com a diarreia, ele pode levar a um desequilíbrio eletrolítico, que causaria, então, a morte, que normalmente causa a morte aí do dependente, né? Então, esse desequilíbrio eletrolítico pode levar a uma parada cardiorrespiratória, levando esse indivíduo, então, à morte. Então, é importante fazer a desintoxicação, né? Fazendo a retirada aos poucos, utilizando, então, por exemplo, a meperidina em doses decrescentes, até a pessoa ficar livre da dependência. Bom, é isso aí, né? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ligar o sininho e dar o like aí se gostaram dessa videoaula, tá? No próximo vídeo nós vamos falar sobre anestésicos locais. Um grande abraço e até mais.